Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou... Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou... Como é que eu falo? Eu sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena. Meu Deus do céu. Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena. E antes de discutir o que é o propósito desse vídeo, eu queria fazer uma observaçãozinha. O fato é que esse canal está parado há um bom tempo. De vez em quando eu publico um vídeo, outro, uma aula. Eu publiquei recentemente uma aula do curso sobre o Scorsese, mas há um bom tempo esse canal não demonstra, não exibe uma atividade constante. Nós queremos mudar isso. Nós queremos trazer mais atividade para esse canal, atualizar o canal mais vezes, publicar mais vídeos. Inclusive, já adianto, a gente já está com um vídeo pronto que vai ser lançado nos próximos dias, que é uma análise do Não Olhe, do Jordan Peele. Já está gravado, já está editando para poder lançar. E a ideia, a gente está com ideias para já vários vídeos engatilhados. Então, o que eu quero falar antes de discutir o que eu vou discutir a seguir é convidar vocês de volta para o canal, para acompanhar o canal, essas coisas de ligar o sininho para vocês serem notificados quando tiver vídeo novo, divulgarem o canal, porque é claro, quanto mais gente assistindo, acompanhando o canal, mais fôlego, mais estímulo a gente tem para produzir novos conteúdos. E basicamente é isso. Eu queria dar mais uma vez as boas-vindas, boas-vindas de volta. Espero que vocês curtam esse novo período de atividade do canal. Normalmente nesse canal eu discuto cinema. Eu vou abrir uma exceção hoje, porque embora eu vá discutir um livro específico, é um livro que tem tudo a ver com um filme que eu considero um filme sensacional. Inclusive no Cinema em Cena eu escrevi um Jovens Clássicos com uma análise detalhada sobre o Fogo contra Fogo, do Michael Mann, que o Michael Mann dirigiu em 1995. E o que eu vou discutir nesse vídeo é a continuação de Fogo contra Fogo, mas é uma continuação que só existe, pelo menos por enquanto, na forma de livro. Isso é muito curioso. O Michael Mann, durante vários anos, ele foi desenvolvendo uma ideia para uma continuação e ao mesmo tempo uma prequel, uma pré-continuação, uma história que se passa antes dos eventos narrados em Fogo contra Fogo. E ele flertou com a ideia de fazer um filme com isso, mas ele, enfim, por uma série de dificuldades logísticas, de orçamento, etc., ele acabou se rendendo à ideia de estrear como escritor, lançando um livro, a continuação Fogo contra Fogo 2, no formato de livro. Ele não escreveu sozinho, ele assina o livro junto com uma escritora chamada Meg Gardner. E eles desenvolvem essa história. De um ponto de vista de... Eu vou tentar falar do livro sem spoilers, porque para não tirar a graça de quem ainda não leu o livro. Eu não sei se ele já foi lançado uma tradução em português, mas ele já está disponível na versão original em inglês para venda desde 8 de agosto de 2022, que é quando ele foi lançado. Inclusive esse livro ficou na pré-venda eu comprei esse livro 6, 7 meses antes dele ser lançado. Esse foi o meu grau de ansiedade para ler essa história. Porque isso é raro isso, em que você vai ver uma continuação de um filme que inicialmente não é um filme que você imaginaria que teria uma continuação, é um filme que se presta uma continuação, porque é uma história que se resolve completamente no seu desfecho, você não vê para onde mais ela pode caminhar. É uma continuação inesperada, num formato literário, escrito pelo diretor roteirista do filme original. Isso não é algo comum. Então eu realmente fiquei bem ansioso. E o livro, como eu falei, se eu algumas vezes falar o filme, ignorem, porque enfim, eu sempre penso em termos de filme quando eu estou gravando vídeo. Mas o livro ele vai abordar 3 épocas específicas. E ele fica saltando de uma para outra, não é numa ordem cronológica, a gente vê o passado, o presente, o futuro, não. Ele vai saltando de uma para outra. E são 3 épocas específicas. Uma vai abordar eventos que aconteceram 7 anos antes dos eventos narrados em Fogo contra Fogo e vão acompanhar o Neil McCauley, que é o personagem do Robert De Niro, e a sua equipe, a mesma equipe, que era no filme vivido pelo Tom Sizemore, pelo Val Kilmer, pelo Danny Trejo, no passado. Depois, ele vai, paralelamente, ele vai narrar eventos que acontecem logo depois dos eventos narrados, e logo depois mesmo, na madrugada seguinte aos eventos narrados no filme anterior, no filme original. O filme termina e o livro começa com o personagem do Al Pacino indo atrás da namorada do personagem do Robert De Niro no filme. E do único que escapou, que é o spoiler do filme, obviamente você não devia estar vendo esse vídeo se você não viu o filme, que é o personagem do Val Kilmer. E um terceiro tempo que o filme aborda se passa em 2000, se eu não me engano, quer dizer, 5, 6 anos depois dos eventos narrados no filme.
E o livro salta de uma maneira muito fluida entre esses três tempos. Os pontos positivos. Primeiro, o Michael Mann e a Meg Gardner, eles capturam muito bem a voz dos personagens. E eu sei que é esquisito falar isso, mas é óbvio que vai capturar a voz dos personagens. Afinal, foi o cara que escreveu o roteiro e dirigiu o filme. Mas não é tão simples assim. Porque se você for ler o roteiro do Fogo Contra Fogo e você for ver o filme, existem os elementos de composição dos atores que modificam os personagens. Por exemplo, o personagem do Al Pacino, ele é relativamente, consideravelmente diferente a versão que o Al Pacino criou para a versão do roteiro. Porque uma das ideias do Al Pacino, e eu discuto isso na análise que eu escrevi sobre Fogo Contra Fogo, a ideia dele é que esse policial, para ele se manter desperto, se manter ativo, para ele poder perseguir os criminosos com mais energia e sem precisar dormir tanto, etc., o conceito do Al Pacino é que esse cara cheirava cocaína o tempo todo. Então isso foi algo que não partiu do roteiro do Michael Mann, isso partiu da ideia do Al Pacino ao compor o personagem. Tanto que existem certos momentos do filme original que são momentos assim, de explosão do Al Pacino, do personagem, que você fala, gente, de onde veio isso? Ele está conversando normal e de repente ele dá um grito, ou eleva o tom de voz, ou ele derruba alguma coisa. É essa a ideia do Al Pacino. E o Michael Mann e a Meg Gardner incorporam isso na versão literária desse personagem. É ótimo, né? Porque cria uma coesão, uma continuidade realmente entre o livro e o filme. Não só porque a gente vê o personagem, né, o policial vivido pelo Al Pacino, a gente vê ele aqui cheirando cocaína na continuação, mas o modo como ele fala, né, os diálogos, você consegue ouvir direitinho a voz do Al Pacino dizendo aqueles diálogos. Então ele remolda o personagem para servir a composição dos atores, né? E o personagem do Robert De Niro é um cara já mais taciturno, de poucas palavras, que é uma composição que também partiu boa parte do Robert De Niro. Então ele captura as vozes muito bem, inclusive do Val Kilmer. E aí eu percebo, né, eu tenho que falar de uma ironia triste quando eu falo de a voz do Val Kilmer, que é um dos elementos que dificultam uma adaptação cinematográfica desse livro como ela deveria ser. Mas eu vou discutir isso depois que eu falar do livro. Mas enfim, voltando ao livro. Esses três períodos temporais que o filme aborda, o Michael Mann e a Meg Gardner, eles tomam cuidado de estabelecer uma ligação entre eles, para não parecer uma coisa gratuita. Então ele introduz um personagem no passado, em 1988, nos eventos que precedem os incidentes vistos em Fogo Contra Fogo. E esse personagem novo, que é um vilão, um psicopata, um sociopata mesmo, ele vai retornar em 2000. Isso não é spoiler, porque isso faz parte da estrutura do livro. Ele retorna mais tarde. Para quê? Para criar uma ligação entre os dois. E também através desse período de 95. Isso é interessante de um ponto de vista estrutural, porque cria uma linha narrativa única entre os três tempos. Mas, ao mesmo tempo, isso exige uma suspensão de descrença muito grande por parte do leitor, porque exige uma coincidência muito grande para esse personagem específico ele estar de volta na vida dos personagens que nós conhecemos um Fogo Contra Fogo em tempos distintos. Então, assim, eu não posso dizer que lendo o livro eu comprei totalmente a ideia desse personagem aqui, voltar aqui e ser importante nos dois tempos. Mas eu entendo a necessidade estrutural de se adotar esse personagem. Uma outra coisa que me incomoda um pouco no livro, eu estou falando, obviamente, de novo da versão em inglês, porque eu imagino que eles vão fazer uma adaptação na tradução em português que vai ser bastante similar, que é, de um ponto de vista literário, me incomoda o estilo. Eu acho pouco elegante, digamos assim, de um ponto de vista literário. Claro que aí é uma questão mais de gosto pessoal, mas dá para ver claramente assim o fato de que o Michael Mann ele está tão acostumado a escrever em termos de ação para roteiro cinematográfico que ele acaba incorporando essa mesma voz na versão literária, que é, por exemplo, o fato de ele narrar sempre no presente. Não é o personagem fez, o personagem disse, o personagem correu. O personagem fala, o personagem corre, o personagem diz. É sempre no presente. É sempre, independente dos tempos em que isso acontece, 95, 88, 95 ou 2000, está sempre narrado no tempo presente. Por essa urgência, eu acho, por esse estilo que é típico mais de roteiro cinematográfico, de um estilo literário.
E certas descrições que me parecem muito mais objetivas demais, é isso. São descrições que você colocaria num roteiro, porque serve de orientação para a equipe. Não é o objetivo ali, não é prender o leitor, é você mostrar para a equipe, né, o que ela tem que criar, e um pouco disso é incorporado, eu acho que na versão do livro. Mas enfim, e de um ponto de vista ainda de trama e sem descrever nada, eu acho que é um livro bastante ambicioso, porque não são só 3 tempos distintos. São locais distintos. Ele, por exemplo, boa parte do livro se passa no Paraguai, dentro de um submundo muito específico, e que ele amarra bem, e que mais do que amarra bem, ele demonstra que ele estudou aquilo. Quando ele explica as nuances daquele submundo, os detalhes daquele submundo, a gente percebe que houve um estudo, que eles pesquisaram para ver como aquilo acontece, como aquelas pessoas agem, o que elas fazem, como elas se estruturam, como elas se organizam. E isso dá credibilidade, a verossimilhança ao livro. O que nos traz a uma possível adaptação. Primeiro, como eu falei, são muitas subtramas que eles colocam no livro. Não só tempos distintos, mas subtramas envolvendo, caramba, personagem importante. Tem um personagem brasileiro no livro e que, de novo, eu gosto de você ver que eles pesquisaram realmente ou pediram para algum brasileiro ir lá e traduzir o diálogo para português, porque você vê inclusive algumas coisas, por exemplo, como em certo momento o personagem diz para o outro assim, obrigado, e obrigado mesmo, com, né, o apóstrofo, obrigado, né, contraindo, em vez de falar obrigado, falando obrigado, irmão, e tal. Eu gosto desse cuidado, né? Só de não ter colocado em espanhol os brasileiros falando em espanhol, já fico feliz. Esse cuidado extra só me agrada mais. Mas são muitos personagens, são muitas subtramas, com muitos detalhes. Eu acho que isso ficaria difícil de se fazer num filme. Ao mesmo tempo, eu confesso que eu tenho uma fadiga cada vez maior de tudo virar série. Né? Porque aí seria a solução. Então faz uma série. Não, por que tu tem que virar série? Né? Mas eu acho que fazer um filme seria difícil por isso. Teria que descartar muitos detalhes. E a outra questão é a questão dos atores. Porque os atores do original são atores icônicos e em performances icônicas. E que não poderiam voltar a fazer o filme por motivos óbvios. Primeiro que, mesmo as cenas que se passam nos anos 2000, quer dizer, 5 anos depois do Fogo Contra Fogo, os atores envelheceram muito mais do que só 5 anos. Então eles já estariam velhos demais para interpretar até as versões mais velhas do personagem. As cenas que se passam então em 88, 95, mesmo com rejuvenescimento, seriam muito difíceis de se fazer. E, como eu falei da ironia de falar da voz do personagem, ainda tem o fato que o personagem do Val Kilmer, né, o Val Kilmer, ele enfrentou um câncer, ele perdeu a voz. E o personagem do Val Kilmer é o protagonista do livro. Embora o personagem do Al Pacino, do policial, ele tenha importância, a história em si do livro, o protagonista do livro é o Chris. Né, é o personagem do Val Kilmer. A gente vai ver como ele conheceu a esposa, a gente vai ver o que ele fez logo depois dos eventos do Fogo Contra Fogo e como ele está ambientado e os perigos que ele vai enfrentar anos depois. E seria um filme, assim, um veículo para o Val Kilmer sensacional, que é um ator que eu sempre gostei muito e que agora é impossibilitado de fazer. O Michael Mann, eu já vi até algumas entrevistas ele discutindo que assim, ele pensa talvez eventualmente adaptar o livro, mas aí obviamente ele vai ter que escalar outros atores. E aí vem a questão que eu discuti no começo desse vídeo. Ele moldou os personagens para aquelas performances daqueles atores específicos no filme. Então a ideia de escalar outros atores meio que já anula o propósito todo. Eu não sei, eu gostei de ter lido o livro, eu gostei de ver a continuação da história daqueles personagens, eu achei a história interessante, estilo literário à parte, gostei de revisitar aquele universo, mas eu acho que tá bom. Claro, eu não gosto de pré-julgar nada. Às vezes ele consegue adaptar o livro para um filme com outros atores, eu vou ver e vou falar, é tão sensacional quanto o primeiro. Mas a princípio, em conceito, em teoria, eu recomendo muito Fogo Contra Fogo 2, esperando que fique só nisso, fique só no livro.